Primeiro eu quero agradecer a presença de todos vocês. Ver uma sala cheia assim é sempre muito estimulante. Segundo, dizer que é uma alegria, porque a gente dá aula e ainda aprende junto, depois do Vinícius e da Ana. Foi muito importante realmente o que eles falaram. E antes de entrar no meu tema, eu quero dividir, Ana, que você estimulou e inspirou na nossa faculdade. Nós estamos fazendo um trabalho, eu trabalho aqui em São Paulo e na Baixada Santista, a Renata está aqui e outros alunos também. Nós estamos levantando o perfil nosológico de uma cidade do litoral, chamada Cubatão, uma cidade bastante humilde, porém com um sistema de saúde bastante robusto. E o pé diabético lá é devastador. Então, nós começamos um projeto que chama Pé Diabético e que agora virou Saúde Metropolitana. Então, eu queria enfatizar que realmente tudo que você falou, a gente tem que fazer eco e quem está, como a maioria de nós aqui na prática, sabe o que é isso. E um outro assunto bastante relevante, bastante presente, é a questão do herpes recorrente, né? Então, nos nossos consultórios, no nosso dia a dia, a gente vê muito herpes. Bom, em relação a essa aula, eu não tenho nenhum conflito de interesse. É importante a gente estabelecer uma quantidade, qual é o tamanho do problema da infecção pelo herpes simples vírus. E a gente pode ver que é um problema enorme, gigante. Então, nós temos aqui, de 0 a 49 anos, 3,75 bilhões de pessoas infectadas pelo herpes tipo 1, com 66,6% de soroprevalência geral, sendo que na América Latina e no Caribe, isso chega até 83% de soroprevalência. Quando nós olhamos uma população um pouquinho mais, começando na adolescência, de 15 a 49 anos de idade, são 491 milhões de pessoas com infecção pelo herpes 2, com 13,2% de soroprevalência. E nesta figura do mapa mundi, que é dividida pelo gênero feminino e gênero masculino, a gente observa que a infecção pelo herpes simples, sobretudo o herpes tipo 2, é extremamente feminina. Então, as mulheres têm uma prevalência muito maior de infecção pelo herpes 2 e é também uma infecção que pega, sobretudo, regiões menos economicamente desenvolvidas do globo. Então, mais em mulheres e mais em em regiões de menor PIB, de menor desenvolvimento econômico. O herpes genital é a causa mais comum de úlcera genital. Se a gente tiver com um paciente com uma úlcera genital e tratar herpes, a nossa chance de errar vai ser muito pequena. 60% a 80% delas são causadas pelo herpes 2, mas também tem úlcera genital por herpes 1. Prevalência da infecção ela tem crescido ao longo dos últimos anos. 20% a 50% dos infectados apresentarão recorrências. Nós temos essas recorrências principalmente no primeiro ano da infecção, mas elas se mantêm ao longo da vida do paciente infectado. E aquilo que a gente vive todo dia, né? A recorrência ela está associada com morbidades médicas e psicológicas. Vira um drama na vida do paciente ele saber que ele tem herpes genital. A terapia supressiva da recorrência ela é indicada quando nós temos recorrências frequentes e ou severas, e frequentemente são ambas, frequentes e severas. A terapia ela tem como vantagem reduzir o risco de infecção por outras ISTs, pelo HIV e a contaminação fetal. A supressão, evidentemente, vai melhorar a qualidade de vida dos pacientes e lembrar que não existe vacina ainda para o herpes simples, por isso que o manuseio clínico e a prevenção é tão importante. Essa é uma publicação que traz uma taxa estimada de recorrências. Então, a gente tem que 11% das pessoas não terão recorrência. Cerca de 89% vão ter mais que uma recorrência. 38% vão ter mais que 6 recorrências ao ano. E 10 a 20%, mais que 10 recorrências, 20% da população geral, sendo 26% de homens e 14% de mulheres. Então, nós percebemos que do nosso universo de pessoas infectadas pelo herpes simples, no mínimo, 58% desses vão ter um número de recorrências por ano acima de 6. Então, a gente precisa cuidar dessa população. Numa revisão recente do JAMA, coloca-se uma coisa com que eu concordo. A supressão deve ser ofertada a todos os pacientes com herpes genital. Tá? Ela reduz a frequência e severidade dos sintomas,
reduz a recorrência em aproximadamente 50% dos casos, reduz a contagiosidade, o que é muito importante, em aproximadamente 80% dos casos, melhora a qualidade de vida, reduz em aproximadamente 48% a transmissão do herpes tipo 2 em casais heterossexuais discordantes e reduz a transmissão gestacional após a 36ª semana de gestação. Então, é muito importante realmente a gente conhecer isso para ofertar aos pacientes que precisam dessa terapia. Essa é uma meta-análise que não é muito nova, porém ela é a única que eu encontrei na revisão da literatura. Ela, a partir de uma metodologia bastante ampla, terminou com 14 estudos que comparam esquemas de supressão da infecção pelo herpes. A gente vai observar que, de uma maneira geral, todas são favoráveis e protegem, mas a grande maioria delas é feita com aciclovir em um número menor com outros antivirais. Então está aqui. Se a gente abrir essa meta-análise, nós vamos observar que nós temos aqui 10 estudos com aciclovir, 2 com fanciclovir e 3 com valaciclovir. O aciclovir, evidentemente, então, é a droga mais estudada, com uma casuística maior, né? Mas os outros antivirais derivados também têm evidências que permitem que a gente possa considerá-los na supressão da infecção recorrente. E se nós formos olhar em detalhes pela dose, nós observamos que o aciclovir, uma dose bastante utilizada é a de 800 miligramas, evidentemente que doses maiores podem funcionar, mas doses menores não são tão eficazes. No caso do valaciclovir, nós observamos que doses a partir de 500 miligramas dia são protetoras, de 1 grama por dia também, mas doses menores não funcionam. E para o fanciclovir, nós temos que trabalhar com doses acima de 250 para que a gente tenha um efeito protetivo. Também o intervalo posológico é importante. Então, o que nós observamos nessa meta-análise? O uso do aciclovir em dose única diária, ele não é favorável. Então, o aciclovir, que é a droga mais barata e mais disponível, ele acaba tendo que ser utilizado mesmo em 2 tomadas diárias. O fanciclovir, nós vemos que ele pode ser utilizado também em 2 vezes e que uma dose diária também não funciona. E o valaciclovir acaba sendo a única opção que a gente tem com dados que mostram que sejam 2 vezes, seja 1 vez por dia, é uma dose que funciona. Então, a gente tem como opção de dose única diária o valaciclovir, resta saber se ele é economicamente sustentável para o nosso paciente. Dos esquemas de supressão, então, que a gente pode sugerir para os nossos pacientes, nós temos o aciclovir 400 miligramas 2 vezes ao dia, o valaciclovir 250 miligramas 2 vezes ao dia ou 500 miligramas 1 vez ao dia e o fanciclovir 250 miligramas 2 vezes ao dia. Evidentemente que dose única diária é melhor, porém apenas o valaciclovir tem eficácia demonstrada e é importante que a eficácia de todos esses esquemas está mantida a longo prazo. Uma outra possibilidade, essa é uma publicação mais recente, que traz os esquemas que a gente já comentou para a população geral, reservando a dose maior do valaciclovir para esses pacientes que têm mais que 10 crises ao ano. E faz uma subdivisão para pacientes vivendo com HIV, o aciclovir de 400 a 800 miligramas dia, dividido em 2 a 3 tomadas, o fanciclovir numa dose maior de 500 miligramas em 2 tomadas, e o valaciclovir numa dose de 1 grama de 500 em 2 tomadas por dia. E nas mulheres gestantes, a partir da 36ª semana de gestação, o aciclovir, então, 400 miligramas 3 vezes ao dia, o valaciclovir 500 miligramas 2 vezes ao dia, e não há dados para o fanciclovir. E um dado interessante, que também foi reportado recentemente, que o tenofovir utilizado em PrEP reduz a incidência do herpes genital sintomático em homens que fazem sexo com homens e mulheres transgênero, né? Então, não dá para a gente usar o tenofovir, mas é um dado que se observou que ele acaba tendo uma ação indireta também contra o herpes vírus. Se a gente vai usar uma droga como essa, ou drogas como essa, por bastante tempo, nós ficamos preocupados com a segurança. Entretanto, nós vemos que são drogas muito seguras.
Os eventos mais comuns são cefaleia, náusea, diarreia e, eventualmente, nós vamos lidar com algumas agudizações no meio da supressão e vamos ter que tratar essa crise aguda. Eventos sérios, eles são raros e o risco de resistência, ele é baixo. Então, de uma maneira geral, nós podemos usar essas drogas com alguma tranquilidade, por tempo prolongado, sem preocupação nem com resistência, nem com segurança. De todas as referências que a gente tem, essa aqui traz uma que coloca por nível de evidência quais são as recomendações em relação ao manuseio do herpes, que vão desde diagnóstico e tal, mas na supressão, que é o que eu marquei, então a terapia reduz a severidade dos sintomas, a duração e a recorrência em pacientes com herpes genital. Em pacientes HIV negativos, também reduz a transmissão para os parceiros em risco, e isso é uma evidência de nível A. Então, nós temos uma literatura já bastante ampla, embora ela seja relativamente antiga, e as publicações mais recentes elas não trazem grandes novidades, é uma literatura robusta e com evidências que nos permitem usar a supressão com bastante segurança. E, para terminar, eu gostaria de mostrar, uma vez que a gente não tem vacinas, que a gente não tem antivirais novos, o que será que a gente tem como perspectiva para lidar com a recorrência e com a infecção pelo herpes vírus? Então, essa é uma publicação bastante recente do Nature, mostrando que nós podemos silenciar a produção de partículas virais no gânglio nervoso dos pacientes. Então, usando meganucleases específicas para o herpes simples vírus, que foram carreadas por um vetor viral de adenovírus, essas meganucleases anti-HCV, por esses vetores, eliminaram de 90% a 97% do DNA latente nos gânglios nervosos de cobaias. Então, eu acho que aponta um caminho interessante, é uma perspectiva que se abre e é uma possibilidade de a gente fazer edição gênica, então, no vírus e encerrar com isso, então, um reservatório responsável pelas recidivas. Eu não quis tomar muito tempo de vocês, está aqui o meu contato por e-mail e pelo Instagram. Queria agradecer uma vez mais a atenção de todos vocês e fico à disposição agora para o debate. Obrigado.